pessoal! Espero que todos vocês estejam bem, estejam animados para essa conversa. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, A Casa na Arte. Que bom que vocês estão aqui comigo, estão apostando aí nesse projeto. Bem-vindos, se inscrevam aqui no canal e deixem um like, por favor. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanina Sigristi. E agora você pode entrar aqui na nossa casa, porque a conversa hoje é uma conversa muito interessante. A gente vai falar de dança, mas a gente vai falar, vocês devem ter visto aí, de uma dança um pouquinho diferente, não é? Vejam só o que eu tenho aqui comigo. Esta é a minha indicação de hoje a vocês, o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Os autores, o xamã Yanomami Davi Copenaua e o antropólogo francês Bruce Albert. Juntos eles escreveram esse livro que foi publicado em 2010. O original saiu em francês, La Chute du Ciel, e aqui eu tenho a tradução para a língua portuguesa pela editora Companhia das Letras, com prefácio de Eduardo Viveiros de Castro, que é um outro grande nome na antropologia, nesse caso na antropologia brasileira. A capa tem a fotografia da fotógrafa Cláudia Andujar, que trabalha, com retratos, com indígenas. Tem um livro intitulado Marcados, muito interessante, de documentação visual de retratos de indígenas no Brasil, enfim. Então é um time de peso que está na sustentação, na criação, na produção deste projeto. E por que a gente vai conversar sobre dança, dança com os espíritos e a dança dos xamãs? É uma expressão também artística, mas não só, sobre a qual a gente ainda não falou aqui. Eu acho que vale a pena destacar esse trabalho. É um livro com muitas e muitas páginas, inclusive, vocês percebem, é um volumão, bem pesado, inclusive, em que Davi Copenaua apresenta um pouco a visão da sua cultura Yanomami como uma tribo originária aqui das nossas Américas. Enfim, no Brasil eles estão vivendo, nascendo, vivendo, se reproduzindo, sentindo e cuidando da floresta amazônica, Há muitos antropólogos e outros estudiosos que sempre os visitam lá para conhecerem os seus costumes, a sua cosmogonia, a sua cultura, a sua música, sua gastronomia, enfim. Mas, diz Davi Copenaua aqui nesse livro, ainda assim é importante que a gente diga sempre quem somos, de onde viemos, que espírito criador nos criou e nos deu a vida, para que vocês brancos, como eles dizem, cito Davi Copenaua, possam entender um pouco, para quebrar alguns mitos preconceituosos, alguns estigmas acerca do que é um Yanomami. São índios ferozes, são índios que matam, são índios violentos, são índios que abusam das índias, são índios, enfim, que são adjetivados muitas vezes de forma extremamente errônea e equivocada na visão dele. Então, Bruce Albert é o antropólogo francês que tenta traduzir para a língua dos brancos, segundo ele, a língua indígena, que ele conhece muito bem, porque já convive com os Yanomami há décadas. E eles produziram esse material. O título faz referência a uma narrativa, a um mito em que o céu cai quando o homem branco chega e destrói a floresta enquanto morada destes indígenas. Então é sobre isso que a gente vai conversar. E a descrição que ele faz do que é ser xamã e qual é o tipo de comunicação que ele estabelece com os espíritos, mas não é apenas para que ouça o que eles têm a dizer, para que tome os seus ensinamentos como uma referência, mas sim para que ele dance com eles, ouça o canto que eles trazem, e tantas outras noções que aparecem aqui, uma visão muito interessante que eu gostaria de apresentar a vocês.
Então, quem é Davi Copenau? Eu tenho anotadas 2 ou 3 páginas, né, em que aparecem alguns trechos que eu gostaria de ler, compartilhar, né, um pouquinho desse texto com vocês. São palavras dele, né, que foram traduzidas pelo antropólogo, traduzidas depois do francês para o português, para que a gente possa entender um pouquinho de quem eles são, quem ele em particular é, porque ele fala muito de uma experiência dele autobiográfica enquanto criança, quando já via espíritos e se assustava demais com eles, e que espíritos exatamente são esses, ele descreve aqui, explica um pouquinho, a gente já vai entender, e depois já quando adulto, como é o ritual de iniciação e de preparação de um corpo, um espírito, uma mente para ser xamã, né? Então acho também esse material bem interessante. Ele se descreve, Davi Copenau, da seguinte forma, aqui nesta página 73 do livro. Vejam só que interessante, né? Deixa eu localizar aqui o trecho que eu separei, que eu acho bem interessante. Olha só. Ele está falando um pouquinho de por que ele ser chamado assim por esse nome, né? Davi, Copenau, de onde vem, enfim, e aí ele diz: eu não nasci numa terra sem árvores. Minha carne não vem do esperma de um branco. Sou filho dos habitantes das terras altas da floresta e caí no solo da vagina de uma mulher Yanomami. Sou filho da gente à qual Omama deu a existência, no primeiro tempo. É muito bela essa ideia do original, do originário, da origem, do primitivo nesse sentido. Não de rudimentar, de primário, de rascunho, de ingênuo, né? Como a historiografia ocidental, eurocêntrica, tantas vezes descreveu, né? Alguns indígenas. Nasci nesta floresta e sempre vivi nela. Hoje meus filhos e meus netos, por sua vez, nela crescem. Por isso meus dizeres são os de um verdadeiro Yanomami. São palavras que me ficaram na solidão depois da morte de meus antigos. São palavras que os espíritos me deram em sonho. E também palavras que vieram a mim escutando as maledicências do branco a nosso respeito. E quantas não foram, né? Essas maledicências ao longo dos séculos. Então, neste trecho, eu achei bem curioso, ele já se apresenta como um filho desta terra, um habitante de muito tempo desta terra, desta floresta, e quase um guardião também desta sabedoria, e já fala dos seus descendentes, que também guardam um pouquinho desta ancestralidade. Apenas 2 páginas depois, eu também anotei aqui, ele apresenta uma metáfora muito bela, que aparece aqui no livro, que é quando ele diz: vocês brancos dependem demais da escrita e das imagens que são registradas em papel para poderem organizar o pensamento de vocês. E sem o papel e sem o registro, vocês parecem perdidos. Os pensamentos são enevoados, esfumaçados, vocês não têm clareza de pensamento e de raciocínio, vocês se esquecem muito facilmente das coisas quando elas não são desenhadas. Preto no branco é uma bela descrição desta nossa cultura, né? Excessivamente letrada, excessivamente burocrática. Ao contrário da cultura, não só Yanomami, indígena de uma forma geral, pautada muito pela oralidade, a gente sabe, inclusive pela memória, inclusive pelo canto, porque o canto ritmado facilita a memorização daquela história, né, daquele fato, daquele mito que você narra, às vezes ali ao pé da fogueira, enfim, ou durante uma dança em algum ritual, né, como a gente sabe. Então eu também separei aqui um trechinho bem interessante em que ele fala justamente dessa questão da metáfora que ele apresenta
do papel enquanto pele, é uma pele de imagens, ele diz, né? É uma pele de letras que aparecem aqui. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso. Ele tá falando sobre nós, né? Eles não conhecem de fato as coisas da floresta. Ele faz referência a essa dificuldade de fazer entender a nós, desta cultura, o que é o povo e o que é a história, e o que é a floresta e como é viver na floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. São peles de papel, peles em que inscrevemos as imagens, né, e as palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo, enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Peles de papel e agora as nossas telas de papel ou as nossas peles de silício, talvez, né? Porque a gente se distanciou um pouquinho do papel, mas a gente vive com um smartphone na mão, um tablet na mão, na frente de um computador, um notebook, que também servem como peles, né? Que são essas telas que ficam, né, proliferando o tempo todo imagens, sons, palavras, textos, figuras, fotografias, selfies, né? Num excesso pernicioso até, né? E que faz com que a gente fique tanto mais viciado quanto mais desmemoriado e esquecido, porque a gente depende agora destas novas peles que a gente criou, né, nos últimos anos para recordar o aniversário de um parente, um amigo querido, né, a agenda do dia com os diversos horários, reuniões, horários de aula, compromissos médicos, né, consultas médicas, enfim, números de telefone e assim por diante. Então somos dependentes dessas peles certamente, né? E aí chega ao ponto de falarmos sobre a dança, né? Então Davi Copenau aqui narra um pouco como foi o início desta comunicação, desta abertura aos espíritos, os espíritos preferidos dele, porque existem vários, né, quase como vários grupos ou várias categorias, enfim, para ficar mais fácil da gente entender, são os espíritos Chapiri, segundo ele, que ele aponta aqui, desde criança em sonho. Vejam a importância do sonho, para o qual nós, homens brancos, muitas vezes também não damos, né, tanta importância ou tentamos sempre interpretar em chaves muito codificadas. Sonhou com número, significa isso. Sonhou com aquela cor, aquilo. Se sonhou com morte, significa tal coisa, né? Quer dizer, já existe todo um código, um protocolo interpretativo para alguma imagem que porventura lhe venha em sonho. O sonho para xamãs é muito importante, claro, porque é o momento em que eles mais veem, ouvem, sentem, mas também em estado de vigília, já quando adultos e quando realmente tornado xamã. Davi aqui no livro conta que é uma experiência que exige uma preparação, principalmente pela inalação de um pó, né, de uma erva muito forte presente ali na flora daquele ambiente em que eles vivem, da floresta, enfim, que é a iacoana. E que é uma paulada na cabeça, né? Segundo ele, claro, eu tô aqui brincando, mas é a sensação muito forte de anestesiamento e, diz ele, de morte. Porque um xamã morre para este mundo das coisas, segundo eles, menos importantes. A gente é o contrário. Ah, sonhei, mas não lembro. Pouco importa. Ou eu não sonho. A gente sempre diz, eu não sonho, quase não sonho, tenho dificuldade de sonhar. Ou se sonho, pouco importa. O sonho é irrelevante, desnecessário. A gente prima pela vida em vigília e pela energia,
de um pensamento racional, de uma lógica, enfim, de uma clareza que é sempre muito mental. Aqui não. A clareza espiritual, a dança espiritual, os espíritos Chapiri visitam os xamãs, vêm para dançar em frente deles, são seres de luz, com penas brilhantes, com pênis pequenos, poucos dedos na mão. Olhem as descrições, né, que aparecem aqui no livro, segundo ele, que dançam sobre uma superfície de espelho, que conseguem flutuar sobre a lama, sobre a terra úmida e, portanto, não se sujam, que tem uma leveza inacreditável, porém uma força extraordinária e um canto muito poderoso, que cura, mas que também ameaça e que pode destruir se os índios não se comportarem bem. Não são espíritos bonzinhos, são espíritos fortes, potentes, que podem curar, que podem ajudar, que podem divertir, com os quais eles dançam. A dança é junta, né? É conjunta, faz parte do ritual dançar com estas imagens. E o que são estas imagens? Estes espíritos, Chapiri, segundo ele, são espíritos dos animais ancestrais da primeira floresta, quando a floresta ainda era jovem, ou seja, remete ao início dos tempos. Vejam como é mítico nesse sentido, né? O mito da queda do céu, eu comentei porque aparece a referência aqui no título, né? O mito da chegada do homem branco, o mito, por exemplo, do metal, né, reluzente, também aparece aqui. Há vários títulos aqui no sumário que fazem referência um pouco a essas narrativas e a essas imagens, né? Casas de espíritos, o céu e a floresta, comedores de terra, o ouro canibal. A morte dos xamãs é o último capítulo da parte da queda do céu. Enfim, então os Chapiri são esses espíritos que dançam com eles e que vêm em visões, em sonhos, nos rituais, que são muito iluminados, muito fortes e que podem ser muito amistosos e seres de cura e de luz, mas também seres, claro, de ficar muito bravo e de destruir e de te dar um belo puxão de orelha, né? E que são ancestrais e que fazem parte do início dos tempos e da floresta, né? E aí tem uma frase de que eu também gosto bastante. Quando ele está já adulto e sente que realmente ele será um xamã, porque ele não é filho de xamã, o pai não era xamã, mas outros membros da família sim. E quando ainda muito jovem, ele inala Yakuana pela primeira vez, né? E ele tem muito medo porque ele acha que ele vai morrer definitivamente, e depois ele sente que não, que é uma morte temporária de um mundo relativamente falso. Talvez, desculpem se eu não sou assim tão, né, não estou aqui tão adequadamente fazendo jus aqui à narração, enfim, é claro que vale a pena a leitura mesmo, né, do livro, mas estou tentando explicar um pouquinho, resumir um pouquinho para vocês do que se trata. Enfim, é um pouco uma experiência de morte temporária ou de quase morte ou de morte de um corpo ali físico, finito e que tem uma percepção do mundo que é toda a nossa percepção, é isso que eu estou querendo dizer. Tudo que a gente toma por mais certo e seguro, que é a nossa percepção da realidade que a gente mais valoriza, ele até diz, vocês gostam de se gabar das coisas que criam e dos grandes prédios e monumentos que vocês erguem e que vejam como é lindo o que eu criei. Mas é quase uma imagem falsa, uma casca, uma aparência das verdadeiras imagens que são as ancestrais, que são estas espirituais e que às quais eles têm acesso por esses rituais, pela inalação do pó, da erva, né, do transe, do canto, né, porque todos estas experiências se conjugam para que este corpo receba a
possibilidade, até a abertura, se abra para um outro mundo, que não é este mundo que é quase totalmente o nosso mundo, pelo menos também segundo ele, né? Eu acredito que sim, que é o mundo do branco, né? Do ocidental, do racional, do burocrata, do cientista, que não é o mundo que ele nos revela aqui quando cita a dança, para a qual ele teve de se preparar, claro, e que agora ele dança e pratica sempre enquanto xamã Yanomami, né? Achei que seria bonito poder ver as coisas de verdade. Quando ele dança com os Chapiri, essa é uma dança muito mítica, muito ancestral, muito espiritual e, a meu ver, muito artística. Por isso trouxe esse assunto aqui para nossa Casa na Arte, porque é a arte indígena, é uma arte Yanomami, é uma arte dos xamãs que envolve o canto, né, a música, a erva, o jejum, enfim, né? É quando ele encontra ou se encontra com as coisas de verdade, não com estas que são aquelas que nos rodeiam, né? Então eu acho muito legal essa visão que aparece aqui, portanto indico a leitura, se vocês puderem, ou ao menos se interessarem, procurem outros, né, conteúdos, livros, vídeos, enfim, que mostram um pouquinho da cultura Yanomami, que é a nossa cultura, que é também a nossa história, ao mesmo tempo uma história tão diferente e que faz com que a gente possa se olhar verdadeiramente no espelho e parar a pensar o que a gente está fazendo da nossa vida, em que a gente acredita, com o que a gente verdadeiramente dança. Eles dançam com esses espíritos luminosos, os Chapiri, nós, com quem dançamos, né? Como é a nossa história da dança na arte e como é a dança que a gente executa todos os dias nas nossas vidas. Fica aqui então a minha dica. Espero que tenham gostado e se sim, por favor, se inscrevam, deixem o like e compartilhem este vídeo. Um grande beijo a todos e até a próxima!